Acho que muitos caras descobrem que suas esposas estão traindo ao entrarem na hora errada, ouvirem uma conversa descuidada ou descobrirem algo concreto, como roupas manchadas de forma suspeita. Para mim, foi muito mais simples. Minha esposa me enviou um e-mail. Na verdade, ela não queria me enviar, embora eu aposte que James possa argumentar o contrário. Acho que o aplicativo de e-mail dela preencheu meu nome automaticamente e ela clicou sem verificar. É um erro fácil, especialmente se você estiver com pressa. Ainda assim, eu não consegui acreditar quando, depois de 18 anos de casamento, recebi uma mensagem da minha esposa com o assunto sobre ontem. O problema é que ontem foi apenas uma quarta-feira comum, nada de especial. Então eu estava confuso sobre por que Eva precisaria me enviar um e-mail sobre isso. Curioso, abri e li. Ei, só queria dizer de novo o quão incrível foi ontem. Você me fez sentir coisas que eu não sentia há anos. Mal posso esperar até a semana que vem. Você é uma moça sexy. Bem, isso me atingiu como um trem de carga. Eu tinha passado o dia inteiro no trabalho na quarta-feira, e até onde eu sabia, Eva também. Nós nem falamos ao telefone. Notei, no entanto, que ela estava estranhamente alegre quando chegou em casa naquela noite. Além disso, eu nunca a chamei de nada como mulher sexy. A mensagem era clara como o dia, ela estava traindo. Meu primeiro instinto foi confrontá-la naquela noite, forçá-la a explicar, ou mais provavelmente confessar. Mas eu sou do tipo que gosta de pensar nas coisas. Não era difícil imaginar que ela negaria tudo, ignoraria o e-mail como uma piada ou inventaria alguma desculpa ridícula. Eu provavelmente acabaria parecendo um idiota. Então, depois de massacrar tudo, escolhi esperar. Primeiro, eu estava curioso para ver se ela perceberia seu erro e confessaria. Se não, então eu sabia que algo estava acontecendo e poderia usar essa informação a meu favor para seu próximo encontro. Eva trabalha com imóveis, então seus horários são frequentemente imprevisíveis. Naquela noite, ela chegou em casa muito mais tarde do que eu. Eu a observei atentamente, mas não vi nada fora do comum em seu comportamento. Se ela sabia que tinha errado, ela certamente não demonstrou. Eu também fiquei tranquilo, fingindo que nada estava errado. A noite toda pareceu normal. Mas quando fomos para a cama, eu não conseguia dormir. Minha mente continuava correndo, tentando descobrir como desembaraçar essa bagunça. Claro, havia uma pequena chance de haver alguma explicação inocente, e eu não queria tirar conclusões precipitadas. Eu amava Eva, e a última coisa que eu queria era afastá-la porque agi precipitadamente. Mas se esse e-mail realmente fosse prova de um caso, nosso casamento já estava em apuros, e eu precisava lidar com isso. Não sou frio, eu sinto coisas. E o pensamento de Eva me traindo me roeu a noite toda. Mas pela manhã, eu tinha chegado a uma decisão, eu tinha que reunir mais evidências antes de fazer qualquer coisa. Uma vez que eu aceitei isso, eu finalmente consegui dormir um pouco. Na manhã seguinte, cheguei ao trabalho e imediatamente comecei a pensar no que fazer. A quarta-feira seguinte provavelmente me daria as respostas que eu precisava. Então, contratei um investigador particular para seguir Eva. Se ela não fizesse nada suspeito, isso me deixaria tranquilo, pelo menos por um tempo. Mas se minhas suspeitas estivessem corretas, eu finalmente saberia a verdade e poderia planejar meus próximos passos. Aquela quarta-feira chegou e passou como qualquer outra. Eva e eu fomos trabalhar e voltamos para casa no horário de sempre. Não parecia haver nada de errado em sua aparência ou atitude. Mais tarde naquela noite, sentei-me em meu escritório, lendo um pouco de Edgar Allan Poe, tentando manter minha ansiedade sob controle. Na manhã seguinte, eu tinha um encontro com o detetive para pegar os resultados da vigilância deles. Eu não sou uma pessoa particularmente emotiva, mas consigo ler as pessoas. No momento em que entrei na agência, eu sabia que as notícias não seriam boas, o investigador não conseguia nem olhar nos meus olhos. Foi exatamente como eu temia. O detetive seguiu Eva do escritório dela até um motel barato perto do aeroporto. Ele me entregou as fotos, lá estava ela, encontrando um cara e entrando em uma sala com ele. O registro de tempo mostrava 13h52, e 2 horas depois, lá estavam eles novamente, saindo de mãos dadas. Sinto muito, disse o detetive.
Nunca é fácil dar esse tipo de notícia. O que você gostaria que fizéssemos em seguida? Hesitei. Vou precisar da sua ajuda novamente. Parece que este lugar é o lugar regular deles. Tem alguma maneira de tirar fotos do que acontece dentro da sala? O detetive não piscou. Já fizemos isso antes. Provavelmente teremos que dar algum dinheiro ao gerente pela cooperação dele, mas se você concordar, podemos fazer isso. Eu assenti. A prova valerá a pena. Voltei para o meu escritório, mas não conseguia mais me concentrar no trabalho. Agora que todas as dúvidas se foram, minha mente simplesmente parou. Depois de um tempo, desisti de tentar e comecei a fazer planos. Além de confirmar a infidelidade de Eva, agora eu entendia por que ela tinha me enviado aquele e-mail por acidente. Acontece que eu conhecia o cara com quem ela estava traindo, nosso vizinho, Arthur Bradley. Meu nome, Matt Benson, deve ter aparecido depois que ela digitou as 2 primeiras letras do nome dele. Descuido dela em não checar 2 vezes, mas as emoções mexem com o julgamento. Perceber que era Arthur piorou ainda mais a traição. Arthur e sua esposa, Holly, eram nossos amigos. Nós frequentemente saíamos juntos, íamos às casas um do outro para jantar e assistíamos filmes juntos. Como eu tinha perdido isso? Eu estava cego, ou eles eram bons em esconder isso? De qualquer forma, eu sabia que tinha que agir. A questão era, e agora? Por algumas horas, eu passei por um monte de ideias diferentes na minha cabeça. Às vezes, eu imaginava ter algum tipo de vingança, e outras vezes, eu me imaginava implorando para Eva não me deixar. Perguntas sobre há quanto tempo isso estava acontecendo e o que começou isso continuaram me torturando. Raiva e autopiedade giravam juntas dentro de mim. Eventualmente, tomei uma decisão. Eu sabia exatamente o que queria alcançar e tinha um plano sólido para fazer isso acontecer. Minha estratégia tinha 2 partes principais, cada uma trabalhando ao mesmo tempo. Pensei nisso como uma tática de dividir e conquistar, separar os dois e reconquistá-la. Para a parte da divisão, eu usaria o que eu sabia sobre Eva e Arthur para criar uma fenda entre eles. Se eu fizesse direito, eu poderia ser capaz de afastá-los sem muito esforço. A parte da conquista envolveria eu me tornando o marido perfeito, tudo isso enquanto sutilmente mostrava a Eva as rachaduras em seu relacionamento com Arthur. Eu esperava lembrá-la dos benefícios de permanecer em nosso casamento. Fiz uma tonelada de anotações, anotando cada passo do meu plano, planejando o tempo, certificando-me de que cada ação reforçaria a outra. Quando terminei, percebi que uma parte crucial do plano era que nenhum deles poderia saber que eu estava no caso deles. Isso exigiria paciência e autocontrole, mas imaginei que conseguiria lidar com isso. Sempre fui bom em esconder minhas emoções. Decidi não agir até receber outro relatório da agência de detetives. Enquanto isso, comecei a me preparar. Primeiro, comprei um gravador de telefone para as linhas da casa, assim como um dispositivo ativado por voz, que escondi no carro de Eva. Eu não podia grampear o celular dela, mas imaginei que o carro era o lugar mais provável para ela falar com Arthur. Eu não estava preocupado com ela discutindo coisas no trabalho, a agência tinha um escritório de plano aberto, então parecia improvável que ela corresse o risco de ser ouvida. Em seguida, invadi o e-mail de Eva. Nosso computador de casa já estava configurado para acessar sua conta de trabalho, e embora ela o tivesse protegido com senha, eu sabia onde ela guardava sua lista de senhas. Não demorou muito para entrar, e configurei os e-mails dela para encaminhar cópias diretamente para mim. Uma vez lá dentro, descobri que o caso dele estava acontecendo há apenas um mês ou mais. Isso significava que eles ainda estavam na fase de lua de mel. Meu trabalho era terminar essa fase o mais rápido possível. Depois de configurar tudo o que eu tinha que fazer era esperar pelo próximo relatório do detetive. Quando chegou, eles não forneceram apenas fotos, eles também tinham vídeo e áudio. Por mais difícil que fosse, eu me preparei e assisti. Vê-los juntos foi pior do que eu imaginava. Não era só o sexo, era a ternura, a maneira como eles pareciam genuinamente se importar um com o outro. Por um momento, me perguntei se meu plano tinha alguma chance, mas eu não tinha nada a perder tentando. Eva não é muito paciente e não lida bem com decepções.
Imaginei que poderia usar isso para agitar as coisas entre ela e Arthur. Ao mesmo tempo, eu sabia que ela era uma romântica, e eu poderia usar isso a meu favor para reconquistá-la. Ter acesso aos e-mails dela foi um bônus enorme, me permitiu planejar meus movimentos perfeitamente. A próxima troca deles me deu a chance que eu estava esperando, ainda estamos marcados para quarta-feira. Absolutamente. Mesma hora, mesmo lugar. Mal posso esperar. Arthur. No dia da reunião, dirigi até o escritório de Eva e estacionei fora de vista. Depois que ela voltou do almoço e entrou, caminhei até o carro dela. Verificando para ter certeza de que não havia ninguém por perto, esvaziei um dos pneus dela e voltei para casa. 20 minutos antes de encontrar Arthur no motel, ela me ligou. Ei, você pode me ajudar? Meu carro está com um pneu furado. Não se preocupe, querida, eu disse. O trabalho está lento hoje, então vou ajudar. Só preciso terminar uma coisa aqui primeiro. Esperei mais 15 minutos antes de sair, sabendo que tinha chegado bem na hora em que ela deveria encontrar Arthur. Quando cheguei lá, ela estava andando de um lado para o outro ao lado do carro, claramente frustrada. Desculpe pelo atraso, eu disse. Demorou mais do que eu pensava. Levei meu tempo consertando o pneu, deliberadamente devagar. Estacionei meu carro atrás do dela, o que convenientemente a bloqueou até eu terminar. Quando terminei, mais de uma hora havia se passado desde o horário do encontro dela com Arthur. Obrigada de novo, ela disse. Espero que isso não afete meu compromisso com o cliente. Ele vai entender, respondi calmamente. Enquanto eu trocava o pneu, o telefone dela tocou algumas vezes, mas ela não atendeu. Ela provavelmente viu que era Arthur e não queria falar com ele comigo por perto. Minha suspeita foi confirmada mais tarde, quando voltei ao escritório e li a troca de e-mails deles. Onde você está? Estou esperando há mais de uma hora. Pneu furado. Você poderia pelo menos ter ligado. Matt estava aqui consertando. Eu não conseguia falar exatamente com você. Ótimo, pensei. Eu já tinha colocado um em seus planos. Naquela noite, depois do jantar, levei Eva para o sofá, onde gentilmente coloquei seus pés no meu colo e comecei a fazer uma massagem nos pés dela. Ela olhou para mim confusa, geralmente eu precisava que me pedissem para fazer isso. Eu sei que você teve um dia difícil, eu disse sorrindo. Só pensei que você poderia usar um pequeno mimo. Ela me fez como se estivesse tentando descobrir se eu tinha um motivo oculto, mas eu continuei sorrindo e massageando seus pés. Por fim, ela relaxou, e logo sinais silenciosos de contentamento escaparam de seus lábios. Eu não queria parecer que estava me esforçando demais, então esperei até a segunda-feira seguinte antes de dar o próximo passo. Naquela manhã, um enorme buquê de flores chegou ao seu escritório com um cartão que dizia: para a melhor esposa que um homem poderia pedir. Se ela sentiu alguma culpa, não demonstrou. Quando chegou em casa, ela me abraçou calorosamente, me contando o quanto o gesto havia impressionado as mulheres em seu escritório. Qual é a ocasião? Ela perguntou. Você nunca fez nada assim antes. Você está certa, eu disse, puxando-a para outro abraço. E é isso que eu quero mudar. Quando seu pneu furou outro dia, percebi o quanto eu te amo e aprecio você. Eu só queria que você soubesse disso. Ela estudou meu rosto por um momento, hesitou e então me abraçou de volta com força. Isso é muito fofo da sua parte. Significa muito mesmo. Apesar da gratidão dela, não pude deixar de me perguntar se ela se sentia um pouco culpada. Pelos e-mails dela, eu sabia que eles planejavam compensar o tempo perdido com uma reunião especial mais tarde naquela semana. Eu queria atrapalhar os planos deles de novo, mas dessa vez eu senti que poderia ser muito suspeito se eu sabotasse o carro de Eva 2 vezes seguidas. Então, em vez disso, eu a deixei ir à reunião sem interferência, mas eu a segui de longe. Assim que eles estavam dentro do quarto do motel, eu entrei furtivamente pela entrada lateral. Era um lugar decadente o suficiente para que eu soubesse que eles não tinham câmeras de segurança, então eu disparei o alarme de incêndio. Então eu esperei do lado de fora, sabendo muito bem que Eva e Arthur seriam forçados a sair para o estacionamento. Não os vi na multidão, mas sabia que eles tinham que estar lá, furiosos.
Mais tarde, de volta ao meu escritório, não consegui parar de sorrir enquanto lia a enxurrada de e-mails frustrados entre eles. Que desastre! Estou tão bravo. Sinto muito, mas não foi minha culpa. Da próxima vez, reserve um lugar que não seja uma armadilha de fogo. Naquela noite, Eva chegou em casa de mau humor, mas sua irritação rapidamente se dissipou quando ela entrou na cozinha e viu a mesa de jantar lindamente posta com guardanapos de linho e porcelana fina. Sua refeição favorita estava fervendo no fogão. Ela olhou para mim, com um sorriso brincalhão no rosto. Quem é você, e o que você fez com meu marido? Ela provocou. Nada de especial, eu disse modestamente. Liguei para seu escritório mais cedo, e eles disseram que você estava em uma reunião. Imaginei que você gostaria de não ter que cozinhar quando chegasse em casa. Por uma fração de segundo, vi o medo passar pelo rosto dela, mas ela se recuperou rapidamente, me abraçando pelo pescoço. Isso é tão fofo, ela disse. Você está me tratando tão bem. Depois do jantar, insisti em lavar a louça eu mesmo. Ela me lançou um olhar caloroso enquanto eu a guiava para a sala de estar, ligando seu programa favorito. Enquanto eu voltava para a cozinha, pude sentir seus olhos me seguindo, e eu sabia que a parte abrangente do meu plano estava indo bem. Quaisquer que fossem as dúvidas que Eva pudesse ter sobre o caso, o próximo e-mail que interceptei de Arthur deixou claro que nenhum pequeno contratempo iria pará-lo. Ele estava determinado a aproveitar mais da doçura dela e estava pronto para intensificar seu jogo. Ok, chega de motéis baratos, moça sexy. Desta vez, reservei um quarto no Riace. Finalmente podemos passar um tempo de qualidade juntos. Arthur. Isso soa muito melhor. Vejo você lá no horário de sempre. Eva. Lendo essa troca, amaldiçoei a persistência de Arthur e me senti frustrado por Eva ainda estar disposta a encontrá-lo. Claramente, eu precisava tomar medidas mais fortes. Um dia antes da reunião agendada por volta do meio-dia, liguei para o balcão de reservas do Riace. Olá, aqui é Arthur Bradley. Tenho um quarto reservado para amanhã, mas algo aconteceu e preciso cancelar. Sem problemas, senhor, respondeu a recepcionista. Na verdade, temos uma grande conferência, então seu cancelamento nos ajuda. Desliguei o telefone, sentindo uma onda de satisfação. No dia seguinte, não resisti em ir ao Riace só para ver o que aconteceria. Encontrei um lugar discreto no saguão, escondido atrás de um jornal, com uma vista perfeita da recepção. Com certeza, Eva e Arthur apareceram na hora certa, de mãos dadas, rindo e parecendo pombinhos. O humor deles não durou muito, no entanto. Reservei um quarto há vários dias. Arthur protestou com a recepcionista. Sinto muito, respondeu o recepcionista. Mas, de acordo com nossos registros, sua reserva foi cancelada. Isso é ridículo. Arthur estalou. Tudo bem, reserve um novo quarto para nós. A recepcionista, parecendo genuinamente apologética, balançou a cabeça. Receio que estejamos lotados. Há uma grande convenção na cidade, e a maioria dos outros hotéis também estão lotados. Você pode querer tentar um dos motéis menores perto do aeroporto. O rosto de Eva ficou vermelho de raiva, e eu a vi cerrar os punhos. Enquanto Arthur continuava discutindo na mesa, ela puxou sua manga. Não importa, ela sibilou. Vamos sair daqui. De qualquer forma, não estou no clima. Ela saiu furiosa para o estacionamento, com Arthur atrás, tentando acalmá-la sem sucesso. Esperei até que ambos fossem embora antes de sair do meu lugar. Missão cumprida, pensei com satisfação. Naquela noite, quando Eva chegou em casa, eu estava pronto. Eu a interceptei na porta. Nem pense em entrar, eu disse com um sorriso. Nós vamos sair. Espera, o quê? Ela perguntou confusa. Sem perguntas. Tenho uma surpresa para você, respondi, pegando-a pela mão e levando-a até o carro. Enquanto eu começava a dirigir, ela continuou me observando curiosamente, tentando adivinhar o que eu tinha planejado. Sua confusão se transformou em ansiedade quando estacionei no estacionamento do Riace. Por que estamos aqui? Ela perguntou, parecendo nervosa. Você verá, pisquei. Pegamos o elevador até o restaurante no terraço, que ostentava uma linda cúpula giratória. Quando chegamos, o maitre me cumprimentou.
Ah, bem na hora, ele disse, nos levando a uma mesa com uma vista perfeita do horizonte da cidade. Eva me lançou um olhar desconfiado. Por que você escolheu esse lugar? Nenhuma razão especial, dei de ombros. Eu só queria um cenário bonito para minha linda esposa. Ela sorriu desconfortável com meu elogio, mas pareceu impressionada. Como você conseguiu uma reserva? Ouvi dizer que este lugar estava lotado por causa de uma conferência. Liguei mais cedo hoje, eu disse despreocupadamente. Nada demais. Eva não disse muito, mas eu podia vê-la comparando o sucesso da nossa noite aos desastres que ela tinha experimentado com Arthur antes. O contraste não poderia ter sido mais claro. Tomei a liberdade de pedir com antecedência, eu disse sorrindo. Espero que não se importe. Ela pareceu grata pela consideração e finalmente começou a relaxar. Seu humor melhorou ainda mais quando o garçom trouxe uma garrafa de champanhe e um balde de gelo. Nós brindamos várias vezes e eu me certifiquei de que cada brinde fosse em sua homenagem. Quando as ostras chegaram, ela estava positivamente radiante. Não sou muito fã de ostras, mas Eva as ama. Como prato principal, pedi uma salada aqua com salmão e molho de azeitona preta. Ela ficou agradavelmente surpresa. Achei que você pediria algo pesado, como um bife, ela disse com um sorriso brincalhão. Isso é perfeito. Sei o quanto você ama saladas, respondi. Além disso, não queremos exagerar. Ela levantou uma sobrancelha, mas não insistiu no assunto. De sobremesa, comemos framboesas frescas com chantilly e taças de Grand Marnier. Foi o final perfeito, e Eva parecia encantada. No caminho para casa, ela desafivelou o cinto de segurança e se aninhou em mim, seu humor suavizado pelo champanhe e ostras. Eu podia dizer que ela estava emocionalmente esgotada e fisicamente aliviada após o fiasco com Arthur. Quando chegamos em casa, eu a levei direto para o quarto no andar de cima. Por que você não veste algo mais confortável? Sugeri, acenando em direção ao guarda-roupa. Vou cuidar de algumas coisas. Enquanto ela se movia para o armário, eu rapidamente corri pelo corredor até o quarto de hóspedes para ter certeza de que tudo estava arrumado. Quando voltei, fiquei feliz em ver que ela tinha escolhido uma camisola preta elegante que sugeria cada curva de seu corpo. Eu a levei pelo corredor até o quarto de hóspedes, onde velas lançavam um brilho suave sobre a cama. Eva ficou ali, atordoada com a visão. Eu andei até ela por trás e gentilmente amarrei uma venda sobre seus olhos. Você não vai precisar da sua visão esta noite, eu sussurrei. Toque e cheiro serão mais do que suficientes. Com isso, eu a levei para a cama, despindo-a lentamente. Assim que ela se deitou nos lençóis limpos, eu destampei um pequeno frasco de óleo de amêndoa e a deixei inalar a fragrância. Aquecendo o óleo em minhas mãos, comecei a massagear suas pernas. Seus gemidos suaves me disseram que eu estava fazendo tudo certo. Não demorei muito, subindo para suas panturrilhas e coxas, certificando-me de que ela se sentisse completamente à vontade. Seu corpo ficou tenso em antecipação, e eu podia senti-la cedendo. Virando-a gentilmente, comecei a trabalhar suas costas, movendo-me sobre seus ombros e descendo para a parte inferior de seu corpo. Massageei suas nádegas e costas com movimentos firmes e constantes, até que seu corpo relaxasse completamente. O som do prazer dela alimentou meu próprio desejo, e logo, eu cedi, deixando a paixão tomar conta completamente. Seus gemidos se transformaram em um grito longo e prolongado, ecoando meu próprio rosnado, até que ambos atingimos nosso pico e desabamos juntos. Assim que recuperei o fôlego, removi a venda de seu rosto. Seus olhos estavam fechados, e parecia que ela tinha desmaiado, ou estava simplesmente exausta demais para se mover. Respirei fundo, peguei-a em meus braços e a carreguei para o nosso quarto, deitando-a gentilmente na cama. Depois de cobri-la com um lençol, observei enquanto ela rapidamente adormecia. Limpei-me com uma esponja na pia, e então deslizei para a cama ao lado dela, profundamente satisfeito com o andamento da noite. Eu tinha quase certeza de que Eva tinha encontrado tempo para ligar para Arthur durante o fim de semana, mas não estava preocupado. Se ela tivesse, a ligação teria sido feita do telefone fixo, e eu tinha tudo gravado. Mais tarde naquela noite, depois que Eva foi dormir, eu chequei o dispositivo de gravação.
Com certeza, a ligação tinha sido feita no domingo de manhã cedo. Arthur, sou eu, Eva disse. Onde diabos você estava? Arthur rosnou. Você não apareceu no sábado, e toda vez que eu ligava, ia direto para o correio de voz. Sinto muito mesmo, Eva respondeu. Minha irmã chegou inesperadamente na cidade, e meu telefone estava sem bateria. Eu não podia fazer nada a respeito. Você não podia ter ido embora no sábado à tarde? Arthur retrucou. Eu não podia. Matt nos levou para dar uma volta pela cidade, Eva explicou. E hoje? Não posso deixá-la, Arthur. Não nos vemos há meses. Arthur estava furioso. Fiquei aqui na casa do lago, o dia todo com nada além dos meus próprios pensamentos, esperando por você. E caso esteja interessada, aqui está uma cópia da carta que enviei para Holly hoje à noite, junto com o relatório do detetive. Também enviei uma carta semelhante para sua irmã, Polly, explicando por que estou me divorciando de você. Eva gemeu em desespero, desabando em soluços. Eu simplesmente não entendo, ela chorou. Você tem sido tão amoroso e cuidadoso nessas últimas semanas, e agora está sendo tão cruel. Nada disso significa nada para você? Minha querida, eu disse em uma voz calma, no momento em que você começou seu sórdido caso, você acabou com qualquer amor que eu tinha por você. Nas últimas semanas, eu só fiz o papel do marido carinhoso para ter certeza de que você entendeu o que estava perdendo. Eva continuou a soluçar, desabando no sofá, seu corpo inteiro tremendo de tristeza. Fiquei de pé, calmo e composto, observando o mundo dela desmoronar. Quanto a como eu te tratei, continuei, era tudo parte do plano. Eu queria que você soubesse exatamente o que perdeu quando decidiu me trair. E a julgar pelos resultados, eu diria que meu plano funcionou perfeitamente. Com isso, coloquei meu exemplar do livro de Edgar Allan Poe em cima dos documentos, deixando-o aberto para o barril de um montalado. Eu já tinha marcado a página com o lema da família Montreuser, Nemo me impune lacis sit, ou ninguém me insulta impunemente.